O sol se erguia preguiçoso sobre as terras secas do sertão, pintando de dourado os campos silenciosos e os galhos retorcidos das árvores que resistiam ao tempo e à seca. Era um daqueles dias em que o calor parecia brotar do chão e não do céu. O vento quase não soprava e os pássaros, cansados da poeira, se calavam nos galhos altos. Ali, naquele cenário parado no tempo, vivia um homem que o povo da vila chamava de seu Horácio, fazendeiro viúvo, conhecido por sua rigidez e pela maneira seca com que tratava as palavras. Seu Horácio carregava no rosto as marcas do tempo e da perda. Desde que sua esposa, Dona Mariana, havia falecido 3 anos antes, a casa grande da fazenda São Mateus nunca mais fora a mesma. A voz feminina que preenchia os corredores havia se calado, e as janelas, antes sempre abertas, viviam cerradas, protegendo os cômodos do vento, mas também da memória. Horácio não era homem de se lamentar em público. A dor ele a carregava como se fosse um fardo, natural da vida, como a seca, como o gado que morria, como a lavoura que não vingava. Aos olhos da vila, ele era respeitável e temido. Um homem justo, mas duro. Nunca se soube de uma lágrima derramada, nem mesmo no velório da esposa. Apenas o silêncio e o peso de quem aprendeu a suportar tudo calado. Mas havia algo mais. Uma ausência que roía por dentro. O sonho do filho. Horácio e Mariana tentaram por anos, mas a gravidez nunca veio. Médicos de longe foram chamados. Benzedeiras, consultadas, promessas feitas, mas nada mudou. Quando ela partiu, foi como se junto com ela tivesse ido a última esperança de ser pai. Até que numa tarde abafada de julho, a vida se encarregou de surpreendê-lo. A chegada da comitiva de ciganos sempre causava alvoroço na vila. Vinham com suas carroças cobertas, seus tecidos coloridos, seus cantos misteriosos e suas mercadorias exóticas. Entre especiarias, talismãs e bijuterias, também ofereciam serviços mais delicados. Negociavam casamentos, contratos de servidão, promessas de lealdade. E foi entre aquelas barracas que Horácio conheceu uma mulher que mudaria seu destino. Chamava-se Clara. Tinha os olhos grandes, a pele morena castigada pelo sol e um ar de cansaço nos ombros. Estava visivelmente grávida, com o ventre arredondado que mal cabia sob o vestido gasto. Estava sentada, calada, observando a poeira subir ao redor, como se esperasse por algo, ou por alguém que nunca vinha. Foi uma das ciganas que se aproximou de Horácio. Era velha, de cabelos grisalhos e olhos astutos. Disse que a moça precisava de um lugar seguro, de alguém que a tomasse como esposa e cuidasse dela e da criança. Falou com palavras suaves, mas diretas, e Horácio, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, concordou sem grandes perguntas. Não foi amor à primeira vista. Horácio não era homem de se apaixonar por impulso. Mas havia algo em Clara. Talvez sua vulnerabilidade, talvez o fato de ela carregar uma criança que tocou em algo dentro dele. Talvez fosse apenas o desejo inconsciente de reconstruir uma família que nunca teve. Talvez fosse solidão. Pagou a cigana com algumas cabeças de gado e um bom dinheiro, mais do que ele próprio achava justo. Trouxe Clara para a fazenda como quem acolhe uma promessa. A vila murmurou, claro. Alguns acharam que ele enlouquecera. Outros sussurravam que ela devia ter algum segredo. Mas Horácio não se importou. Ele agora tinha uma mulher sob seu teto. E, em breve, um filho. Os primeiros dias foram silenciosos. Clara mal falava. Ficava mais tempo no quarto, descansando, olhando pela janela. Às vezes andava pelos jardins que Mariana havia cultivado um dia, como se tentasse encontrar seu lugar naquela nova vida. Horácio mantinha distância, respeitoso. Não sabia como lidar com ela, nem com a criança que se formava dentro dela. Mas com o tempo, os gestos começaram a mudar. Ele passou a deixar frutas frescas no quarto. Mandava preparar os pratos que ela gostava.
Ajudava com pequenos cuidados, como subir na carroça ou pegar algo mais alto. E quando ela sorria, ainda que raramente, ele sentia algo estranho no peito. A gravidez avançava e com ela crescia também a expectativa de Horácio. Começou a construir um pequeno quarto ao lado do seu, com berço novo, cortinas brancas e até uma boneca de pano feita por uma das moças da vila. Ele falava com orgulho do filho que viria. Dizia que ensinaria a montar, a cuidar do gado, a comandar a fazenda. Clara o ouvia em silêncio. Às vezes sorria, às vezes desviava o olhar. Quando perguntavam sobre o pai da criança, ela sempre dizia que era viúva, que seu marido morrera numa estrada qualquer, vítima de uma briga injusta. A história parecia vaga demais, mas ninguém insistia, nem mesmo Horácio. Ele queria acreditar que o destino estava lhe dando uma chance. Foi numa madrugada fria, com o céu carregado de estrelas, que os gritos de Clara despertaram a casa inteira. O parto começou antes do tempo. A parteira da vila foi chamada às pressas e, por horas, a fazenda ficou mergulhada em silêncio e tensão. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pelos corredores, Horácio sentiu algo romper dentro de si. Entrou no quarto, viu Clara exausta, segurando um pequeno embrulho. Aproximou-se devagar. Era um menino. Mas o que deveria ser o momento mais feliz de sua vida se transformou, em segundos, numa dúvida silenciosa. O menino tinha a pele clara, demais, quase rosada, e os olhos puxados, diferentes dos traços da mãe. Horácio engoliu em seco. Ele não disse nada naquele momento. Pegou o bebê no colo, sentiu o peso leve da vida nova em suas mãos e olhou para Clara. Ela evitou o olhar dele. A dúvida se instalou como um veneno. Mesmo sem dizer palavra, algo no olhar de Horácio havia mudado. Nos dias que seguiram ao nascimento, a fazenda ficou imersa numa calma tensa. As janelas da casa grande se abriram para deixar entrar o ar da manhã. Os cavalos relinchavam como sempre. O gado seguia sua rotina. E os funcionários mantinham a mesma reverência diante do patrão. Mas dentro de Horácio, um silêncio novo se fazia presente. Mais profundo que o de antes, mais frio do que qualquer madrugada de inverno. Ele observava o menino, ainda sem nome, com olhos que misturavam ternura e dúvida. O bebê chorava como qualquer outro, mamava com vigor, dormia encolhidinho nos braços da mãe. Mas Horácio reparava demais. Via cada traço, cada detalhe. Comparava com as poucas fotografias antigas da sua falecida esposa, com seus próprios olhos no espelho, com as feições de Clara. O menino era saudável, bonito, mas diferente. Clara, por sua vez, parecia sentir o distanciamento. A cada dia se fechava um pouco mais. Seus olhos viviam baixos e o sorriso, antes tímido, desapareceu de vez. Cuidava do filho com zelo, sim, mas havia uma tristeza que se instalara em seu rosto como uma sombra que não se deixava iluminar. No fundo, ela sabia. Sabia que aquele homem que a acolhera, que a tratara com dignidade e lhe dera abrigo, agora já não confiava mais nela. A dúvida estava ali, entre os dois, como uma parede invisível que nem o tempo conseguia atravessar. Certa tarde, quando Clara estava estendendo roupas no varal dos fundos, Horácio se aproximou em silêncio. Observou a criança dormindo no carrinho improvisado de palha, protegido por um pano branco. Ficaram os dois em silêncio por um tempo que pareceu eterno, até que ele falou. Como vai se chamar o menino? Clara hesitou, não olhou para ele, apenas respondeu com a voz baixa. Davi. Horácio assentiu, sem emoção. Não repetiu o nome, não elogiou. Apenas virou-se e voltou para o interior da casa. Naquela noite, ao jantar, Clara tentou puxar assunto. Falou do frio, das galinhas, do leite que azedou mais cedo. Mas Horácio comia em silêncio. Apenas o tilintar dos talheres preenchia o espaço entre os dois. Até que, de súbito, ele soltou a pergunta que vinha ardendo há semanas. O pai dele era branco? Clara congelou.
Por alguns segundos, o tempo pareceu parar dentro da casa. Ela ergueu os olhos devagar, encontrou os dele, e por um momento pareceu que ia mentir, mas não conseguiu. Não, foi tudo o que disse. Horácio apertou o maxilar, largou os talheres sobre o prato e se levantou da mesa. Subiu as escadas sem olhar para trás, deixando Clara sozinha, com o peito apertado e os olhos marejados. Na manhã seguinte, a rotina da fazenda continuou como sempre, mas os funcionários notaram algo diferente. O patrão estava mais seco, mais calado que o normal. Não respondeu aos cumprimentos, não parou para conferir o andamento das plantações. Limitou-se a montar seu cavalo e cavalgar por horas, sumindo entre os arbustos do cerrado. Clara passou a evitar sua presença. Com o pequeno Davi nos braços, passava os dias entre o quarto e o jardim. Cantava baixinho para o filho e, às vezes, chorava, escondido atrás das árvores. Uma semana depois, Horácio a chamou para conversar. Estavam na varanda da frente, o sol do fim de tarde alaranjando tudo ao redor. Preciso saber a verdade, disse ele, direto. Quem é o pai dessa criança? Clara respirou fundo. Já não havia espaço para mentira. Já não havia nada a proteger, além da própria dignidade. Eu fui vendida. Antes de vir para cá, antes de estar com o grupo cigano, fui entregue a um homem em outra cidade, um comerciante. Ele me mantinha como criada, como mulher dele. Fez uma pausa. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Fugi quando soube que estava grávida. Sabia que ele não aceitaria. Me escondi com os ciganos. Pedi abrigo. E foi assim que acabei naquela barraca quando o senhor apareceu. Horácio não respondeu de imediato. As mãos estavam cerradas, os olhos fixos no horizonte. Então o menino é filho daquele comerciante? Clara apenas assentiu, em silêncio. Por dentro, Horácio sentiu um estalo, como se tudo que havia começado a construir, o quarto do bebê, o nome escolhido, os sonhos que tentava cultivar, ruísse de uma vez só. Ele se levantou, entrou na casa e ficou horas trancado no escritório. Clara voltou para o quarto, sentou-se ao lado do berço e acariciou o pequeno Davi, que dormia em paz, alheio a todo o peso que pairava sobre sua origem. Nos dias seguintes, a casa mergulhou num silêncio espesso. Horácio evitava olhar o bebê, evitava Clara. Passava horas no campo, longe de tudo, como se tentasse fugir da própria decepção. Mas uma noite, algo aconteceu. Chovia forte. Raios cortavam o céu e os trovões sacudiam as paredes da fazenda. Davi começou a chorar, inconsolável. Clara tentou de tudo. Cantou, ninou, deu leite, mas nada acalmava o menino. Era um choro desesperado, daqueles que perfuram o coração. Horácio, que escutava de longe, desceu as escadas com raiva no peito. Mas quando entrou no quarto e viu o desespero nos olhos de Clara e o bebê tremendo nos braços dela, algo se partiu dentro dele. Me dá ele! Clara hesitou, mas entregou o filho. Horácio segurou Davi contra o peito. Caminhou pelo quarto. Murmurou palavras baixas, como se pedisse desculpas por tudo. O menino foi se acalmando devagar, parou de chorar. E em pouco tempo dormia sereno nos braços do fazendeiro. Clara chorou ali mesmo, de pé, sem som. Aquele gesto simples mudou algo entre eles. Nos dias que vieram, Horácio ainda lutava com os próprios pensamentos, mas agora olhava para o bebê com menos julgamento e mais humanidade. Começou a chamá-lo pelo nome, a sorrir, ainda que timidamente, quando ele gargalhava. Um dia, sem ser perguntado, disse: "O sangue não faz um pai. A presença, sim." Clara apenas ouviu. Não respondeu, mas naquele instante soube que, de alguma forma, ainda havia esperança. E enquanto o menino dava seus primeiros sorrisos, a história daquela família estranha começava a se entrelaçar de um jeito que nenhum deles poderia prever. Mas os desafios estavam apenas começando. Aos poucos, o nome Davi foi ecoando pela casa com mais naturalidade. Primeiro, nos sussurros de Clara durante a madrugada, ao acalentar o choro do bebê.
Depois, nos murmúrios de Horácio, que se via dia após dia, sendo tomado por um afeto silencioso que não sabia nomear. Ainda era difícil chamá-lo de filho, mas meu pequeno escapava de vez em quando, como quem tenta disfarçar um sentimento que já não pode esconder. Com o tempo, os funcionários da fazenda perceberam que o patrão começava a mudar, não de forma brusca, mas nos detalhes. Antes fechado e sisudo, passou a passar mais tempo perto da sede, observando Davi com um olhar que mesclava orgulho e melancolia. Às vezes, se abaixava para tocar os pezinhos do menino ou balançava suavemente a rede onde ele dormia. E quando o bebê começou a soltar seus primeiros sons, aquelas sílabas soltas, sem sentido, mas cheias de vida, foi como se um novo alicerce nascesse dentro daquele homem endurecido pelo tempo e pela solidão. Clara também sentia essa mudança. Ainda que a mágoa do início da convivência não tivesse desaparecido por completo, ela passou a ver Horácio com outros olhos. Aquele homem que no início parecia apenas um senhor de terras, duro e prático, agora se revelava aos poucos como alguém que também precisava ser cuidado. Ele nunca falava de Mariana, sua falecida esposa, mas às vezes olhava para a cadeira de balanço da varanda com os olhos perdidos, como se ainda a visse sentada ali, tricotando em silêncio. Em uma noite estrelada, Clara saiu para a varanda com Davi nos braços. Horácio já estava ali, sentado com uma xícara de café fumegante entre os dedos. Ela hesitou por um instante, mas se sentou ao lado dele. Ficaram ali, os três, por minutos, sem dizer uma palavra, ouvindo apenas os sons dos grilos e do vento leve que balançava as folhas secas. "Ele vai ser bom", disse Horácio de repente, olhando o bebê com ternura. "Vai crescer forte, esperto, tem um olhar atento, igual ao meu pai." Clara sorriu. Não sabia o que dizer, mas sentiu o coração se aquecer. Pela primeira vez, Horácio falava de Davi com um ele, e não mais com um a criança ou o menino. Era uma pequena vitória, mas como tudo na vida, a paz que começava a se formar logo seria posta à prova. Algumas semanas depois, chegou à vila um homem forasteiro, alto, bem vestido, com um bigode fino e olhos astutos. Se apresentava como Senhor Álvaro, um comerciante de outras terras que passava ali para negócios. Rapidamente causou alvoroço entre os moradores. Era eloquente, sabia como conquistar a confiança das pessoas. Em poucos dias, já havia se hospedado na pensão da dona Veneranda e se tornado conhecido pelos donos de terras e comerciantes locais. Mas o que ninguém sabia ainda era que ele não viera por acaso. Numa manhã, ao passar pela feira da vila, Álvaro avistou uma mulher, sentada com uma criança no colo. Reconheceu de imediato a forma como ela penteava os cabelos, a curva do rosto, o jeito de segurar o bebê. Era Clara. Por um momento ficou paralisado. O sangue ferveu nas veias. Clara estava viva e com o filho dele nos braços. Sem se anunciar, voltou para a pensão, trancou-se no quarto e ficou horas olhando para o nada, remoendo lembranças. Sentia raiva, desejo de vingança, mas também uma estranha inquietação. Afinal, havia algo naquela mulher que ainda o enfraquecia por dentro. 2 dias depois, decidiu ir até a fazenda. Horácio estava na porteira quando avistou a charrete do visitante se aproximando. Estranhou, não esperava ninguém. Quando o homem desceu e se apresentou com um sorriso forçado, o fazendeiro o recebeu com a cortesia que a situação exigia, mas com a desconfiança que os anos no sertão lhe ensinaram a cultivar. "Sou Álvaro, comerciante do sul", disse, apertando a mão do viúvo. "Ouvi falar da sua propriedade. Dizem que é a mais próspera da região. Pensei em lhe fazer uma proposta de negócios." Horácio assentiu, mas não convidou para entrar. Preferia conversas no terreiro, com o sol a testemunhar. Durante a conversa, Álvaro soltava frases indiretas, comentários sobre a vida difícil das mulheres no interior e até insinuou ter conhecido algumas ciganas em suas andanças.
Foi então que Clara apareceu, com Davi no colo. O olhar que ela lançou ao ver Álvaro foi de puro pavor. Ficou estática, como se tivesse visto um fantasma. Ele, por sua vez, sorriu com o canto dos lábios, satisfeito com a reação. Clara, disse ele, como quem saboreia uma lembrança amarga. Que bom te ver viva. Horácio percebeu imediatamente. O tom de voz, o jeito de olhar, o tremor no rosto de Clara. Havia uma história ali. Vocês se conhecem? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Clara não conseguiu falar. Álvaro, então, tomou a frente. Conhecemos, sim. Ela foi minha criada durante um tempo, antes de desaparecer com meu filho. A frase caiu como um trovão. Horácio deu um passo à frente, instintivamente protegendo Clara. Seu rosto, antes calmo, agora estava tomado por uma fúria contida. Seu filho, repetiu ele com a voz baixa. Sim, respondeu Álvaro, se aproximando. Esse menino aí, ele é meu e eu vim buscá-lo. Clara apertou Davi contra o peito como uma leoa protegendo o filhote. Ele não é uma mercadoria, disse ela finalmente, e eu não sou mais sua. Propriedade. Álvaro sorriu, debochado. Isso não é você quem decide. A lei está do meu lado. Horácio permaneceu calado por alguns segundos. Depois falou, firme. Aqui nessa fazenda, quem decide sou eu. E ninguém vai tirar esse menino da mãe dele. Nem mesmo o pai legítimo. Pai é quem cuida, respondeu Horácio, olhando diretamente nos olhos do homem. E você não sabe nem o nome dele. Álvaro ficou vermelho. Murmurou algo incompreensível e, sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora. Mas a ameaça estava lançada. Nos dias seguintes, o clima na fazenda era de tensão. Clara vivia assustada. Tinha medo de que Álvaro voltasse com a polícia, com um juiz, com qualquer autoridade que pudesse tentar levar Davi. Horácio, por sua vez, reforçou a segurança, orientou os vaqueiros, manteve os olhos atentos a qualquer movimento estranho. Na vila, os boatos corriam soltos. Alguns diziam que Horácio havia roubado a mulher de outro. Outros achavam que Álvaro queria, mesmo era se vingar, ou tirar algum proveito da situação. Mas ninguém sabia ao certo o que viria a seguir. Certa noite, Clara desabafou com Horácio. Eu devia ter te contado desde o começo, sobre Álvaro, sobre tudo, mas eu tinha medo. Medo de ser rejeitada de novo, de ser jogada fora como uma coisa usada. Horácio pegou sua mão, firme. Você não é coisa nenhuma, Clara. É mulher, é mãe e é forte. Ninguém vai tirar você daqui. Nem esse homem, nem ninguém. Ela chorou. E ali, entre lágrimas e promessas silenciosas, os dois selaram um pacto que ia além de qualquer papel assinado ou bênção formal. Era uma família, disfuncional, improvável, mas uma família. E fariam de tudo para protegê-la, mesmo que o pior ainda estivesse por vir. A madrugada chegou silenciosa sobre a fazenda São Mateus, mas ninguém dormia sob o teto da casa grande. Desde a visita de Álvaro, um sentimento de urgência pairava sobre todos, como se uma tempestade se formasse além do horizonte e apenas os ventos do presságio a anunciassem. Horácio mantinha o olhar alerta, mesmo quando fingia descanso na varanda. Clara, por sua vez, dormia pouco, sempre com Davi nos braços, como se temesse acordar e encontrar o berço vazio. No vilarejo, as fofocas se tornaram maledicência. Diziam que Horácio havia enlouquecido por se apaixonar por uma mulher comprada e que o filho era fruto de pecado e vergonha. Outros diziam que Clara era esperta, que havia se aproveitado da bondade de um homem solitário para se livrar de um passado sujo. Mas ninguém sequer cogitava o que de fato Clara havia enfrentado antes de chegar ali. O abandono, os abusos, os gritos abafados, a fuga no escuro. Horácio conhecia bem o peso da língua do povo, mas dessa vez, pela primeira vez, ele não se importava. Não por completo. O que importava agora era Davi. O menino havia conquistado seu coração com pequenos gestos. O jeito de olhar curioso para o céu,
o riso desdentado ao ser, balançado na rede, a mãozinha que segurava firme seu dedo, como se soubesse, mesmo sem entender o mundo, quem ali lhe oferecia proteção. Mas Álvaro não era homem de desistir facilmente. Nos dias seguintes, ele foi visto conversando com figuras influentes da vila. Um advogado veio de outra cidade. Falaram com o juiz da comarca, insinuaram que Clara havia sequestrado uma criança legítima. E para completar, Álvaro apresentou documentos antigos, registros de que havia mantido Clara em sua casa como empregada. Usou de todos os artifícios legais e ilegais para construir uma narrativa favorável a si. Quando a intimação chegou à fazenda, Clara desabou. Era um papel frio, impresso com letras duras, dizendo que ela deveria comparecer à audiência na cidade vizinha em 15 dias. Caso não o fizesse, poderia perder a guarda da criança. Horácio leu o documento em silêncio, depois o dobrou calmamente e colocou sobre a mesa. Ele não vai conseguir, Clara. Ela balançou a cabeça. Em prantos. A justiça nunca esteve do meu lado, Horácio. Eu sou ninguém, uma mulher sem nome, sem pai, sem história. E ele tem dinheiro, influência, mas ele não tem o menino, e nem o nosso amor por ele. Foi a primeira vez que Horácio usou a palavra nosso. No dia seguinte, o fazendeiro montou o cavalo e partiu para a cidade. Procurou o padre, depois o delegado, depois um velho conhecido que trabalhava no cartório. Queria saber tudo, entender até onde Álvaro podia ir, quais eram seus direitos e quais eram os de Clara. Voltou ao entardecer com os olhos fundos e a testa carregada. Vai ser difícil, disse, mas não impossível. Começaram então os preparativos para a audiência. Horácio contratou um advogado da capital, homem sério e experiente, que ouviu toda a história com atenção. Depois de analisar o caso, foi categórico. A mãe tem prioridade legal, mas Álvaro vai tentar pintar um quadro de abandono, de instabilidade, e ele tem meios de fazer isso. Parecer verdade. Clara passou dias ensaiando suas respostas. Horácio a ajudava com paciência. À noite, enquanto Davi dormia, ela repetia frases diante do espelho, tentando manter a voz firme, o olhar seguro. Mas a cada ensaio, revivia os traumas do passado. Lembrava dos gritos, dos empurrões, da dor silenciosa que a perseguiu por anos. E em alguns momentos, pensava em desistir. Talvez seja melhor entregar o menino, disse uma vez, em voz baixa. Se for para ele crescer em guerra, em disputa, em dor. Horácio a interrompeu com um olhar firme. Ele já viveu a dor no ventre. Agora é a vez dele conhecer o amor. Essas palavras bastaram. No dia da audiência, Clara vestiu seu vestido mais simples, mais limpo. Prendeu os cabelos e levou 1/3 no bolso do casaco. Horácio vestia seu terno escuro, herança de casamento, o mesmo que usou no enterro de Mariana. No colo, Davi dormia tranquilo, como se pressentisse que aquele seria um dia decisivo. A sala do fórum era fria. Nas paredes, retratos de juízes antigos observavam a todos com olhos imóveis. Álvaro já estava lá, cercado por 2 advogados e com um ar de superioridade que parecia querer dominar o espaço. Quando viu Clara entrar, soltou um meio sorriso. Um sorriso de quem já se via vencedor. Mas ali, diante da juíza, Clara não tremeu. Quando foi chamada, ergueu a cabeça, respirou fundo e falou. Não com a frieza dos que ensaiam mentiras, mas com a força crua de quem sobreviveu ao impossível. Contou tudo, desde o início, desde a venda pela família quando ainda era menina, até os anos em que viveu sob domínio de Álvaro, passando pelos abusos, a fuga, os dias com os ciganos, o encontro com Horácio e o nascimento de Davi. A sala, acostumada ao embate jurídico, silenciou. Quando terminou, o advogado de Álvaro tentou desqualificá-la, dizendo que não havia provas, que suas palavras eram apenas acusações sem base. Mas Clara, sem se abalar, apenas disse: a verdade nem sempre vem com papel timbrado. Às vezes, ela vem com cicatriz. Então foi a vez de Horácio.
A juíza perguntou por que ele havia acolhido Clara, e ele respondeu: porque vi nela o que faltava em mim, alguém quebrado, tentando se reconstruir, e porque vi naquele menino a chance de fazer diferente do que a vida fez comigo. Eu escolhi ser pai dele, mesmo sabendo que o sangue não era meu, porque sangue é acaso, amor é decisão. A juíza, mulher de meia idade, com rugas fundas e olhos cansados, pareceu tocar-se com aquelas palavras. Pediu então que Davi fosse trazido até a sala. O menino, com pouco mais de 6 meses, olhou ao redor sem entender o que se passava. E quando viu Horácio, abriu os bracinhos e sorriu. A juíza sorriu também. Após horas de trâmites e depoimentos, ela anunciou a decisão. Clara é a mãe legítima. E Horácio, embora não seja pai biológico, é o guardião legal e afetivo. Não há motivos para retirar essa criança de um lar onde é claramente amado e bem cuidado. A petição do senhor Álvaro está indeferida. Clara chorou em silêncio. Horácio apenas abaixou a cabeça, como quem recebe um alívio que não cabe em palavras. Álvaro, por sua vez, se levantou com raiva. Bateu a mão na mesa e saiu sem se despedir. A volta à fazenda foi em silêncio, mas um silêncio bom, desses que acalmam a alma. Naquela noite, Horácio acendeu a velha lareira da casa grande. Clara colocou Davi para dormir no berço, depois voltou à sala e sentou-se ao lado de Horácio. Você salvou a minha vida, disse ela olhando para o fogo. Não, você é quem salvou a minha, respondeu ele. E ali ficaram, lado a lado, sem pressa, deixando o tempo fazer o que sempre faz com as feridas verdadeiras. Não apagá-las, mas transformá-las em cicatrizes que contam histórias. Na manhã seguinte, a rotina recomeçou. O sol voltou a iluminar os campos, os vaqueiros tocaram o gado e a vida seguiu seu curso. Mas algo era diferente, não apenas na casa, mas no próprio coração de Horácio. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que não estava mais só. E enquanto o pequeno Davi balbuciava suas primeiras palavras, a família que nascera do acaso começava, enfim, a construir um lar sobre o amor, e não sobre o sangue. Mas o passado, como sempre, ainda tinha contas a ajustar. E o tempo logo mostraria que nem toda ferida se fecha com uma sentença. O tempo passou, mas não como um sopro. Ele passou lento, arrastado, como passam os dias no sertão, sob o peso do sol, sob o murmúrio das cigarras, sob os olhos de quem já viu muita coisa e aprendeu a não confiar em qualquer calmaria. Na fazenda São Mateus, a vida retomava sua rotina. Clara acordava cedo, dava banho em Davi, preparava os alimentos, cuidava da casa com zelo e discrição. Horácio, por sua vez, retomava os negócios da lavoura e do gado, reunia os vaqueiros, tomava decisões com firmeza e parcimônia, como sempre fizera. Mas agora havia uma diferença que nenhum dos dois precisava dizer em voz alta. A presença um do outro era o que tornava tudo mais leve. Davi já começava a dar seus primeiros passos. As mãos gordinhas agarravam os móveis e o riso, escancarado, ecoava pela casa com uma alegria que nem mesmo Mariana, em vida, havia trazido àquelas paredes. Era um riso novo, como de uma segunda chance que se materializa em forma de criança. Mas no vilarejo, nem todos estavam satisfeitos. A derrota de Álvaro diante da juíza virou conversa em todo canto. No salão de barbeiro, nas rodas de jogo, nas barracas da feira. A história da mulher comprada, que virou senhora da casa grande, incomodava aqueles que ainda acreditavam que o mundo deveria obedecer à ordem antiga. O homem manda, a mulher obedece. E mais ainda, o filho, para ser legítimo, tinha de ter o sangue certo. Numa manhã de céu limpo, Horácio foi chamado às pressas por um dos vaqueiros. Um dos currais havia sido invadido durante a madrugada. As porteiras estavam arrombadas e 2 cabeças de gado haviam sumido. Era raro isso acontecer por ali. A fazenda era respeitada, temida até.
Algo naquele ato não parecia roubo comum. Dias depois, outra estranheza. Uma das lavouras amanheceu queimada, com sinais de fogo proposital. Horácio apertou os olhos desconfiado. Clara tentou não demonstrar preocupação, mas passou a trancar as janelas com mais firmeza, a dormir mais leve, a manter Davi sempre por perto. Não demorou muito até que Horácio recebesse um bilhete anônimo deixado debaixo da porta da casa grande. Nele, apenas uma frase escrita com letras tortas, quase infantis. Esse menino nunca será seu. Foi como um soco. Na mesma tarde, Horácio mandou chamar o delegado. Entregou o bilhete, mostrou os locais do vandalismo, relatou o sumiço do gado. Mas sabia, no fundo, que a justiça da cidade era lenta e que certas ameaças não se resolviam com boletim de ocorrência. Clara, apesar do medo, manteve a compostura. Passou a dormir com um terço amarrado ao pulso. Toda noite, rezava ao pé da cama com Davi no colo. Rezava não apenas por proteção, mas por coragem, porque sabia, o perigo agora não vinha de dentro como antes, mas rondava os portões da fazenda, com passos lentos e certeiros. Numa noite escura, sem lua, Clara acordou assustada com um estalo seco vindo do lado de fora. Horácio, que dormia no quarto ao lado, ouviu também. Pegou a espingarda e correu até a varanda. Viu apenas vultos ao longe, correndo entre os milharais. Quando desceu e foi verificar, encontrou uma cruz fincada na entrada da propriedade. Era uma cruz pequena, feita de madeira tosca. Nela, preso com um arame enferrujado, havia um lenço de criança. Era o mesmo que Davi usava semanas antes. Naquela noite, Clara desmoronou. Eles vão levar ele de mim, Horácio. Eu sinto. Eles vão levar ele. Horácio segurou seu rosto com as duas mãos e disse: ninguém vai tocar nele, nem em você, nem se for a última coisa que eu fizer nessa vida. Mas por dentro, ele também tremia. No dia seguinte, reforçou a segurança da fazenda. Contratou 2 homens de confiança para vigiarem os arredores. Pediu que os funcionários estivessem atentos a qualquer movimentação estranha. E passou a guardar pessoalmente a chave da casa todas as noites. A tensão transformava o silêncio em algo pesado. Clara passou a sorrir menos. Os olhos, que antes brilhavam ao ver Davi engatinhar pelo corredor, agora estavam sempre atentos ao som dos passos. Mesmo os risos de Davi pareciam mais tímidos, como se a criança também pressentisse o peso que pairava sobre os adultos. Mas a vida, teimosa, insistia em seguir. Certa tarde, Clara caminhava com Davi pela estrada de terra que ligava a fazenda à vila. Precisava comprar remédios e alguns mantimentos. Um dos empregados a acompanhava, cavalgando ao lado. Quando chegou à farmácia, foi recebida com olhares tortos. A dona da venda evitou contato. Até mesmo o farmacêutico, antes sempre cordial, agora a tratava com uma frieza mal disfarçada. Na volta, sentada na carroça, Clara avistou um grupo de homens à beira da estrada. Eles a observaram com desdém. Um deles, ao vê-la se aproximar, cuspiu no chão e disse em voz alta: mãe de filho bastardo não devia andar de cabeça erguida. O sangue de Clara ferveu, mas ela não respondeu. Apertou Davi contra o peito e seguiu. Quando chegou à fazenda, contou tudo a Horácio. Ele ouviu calado, sem se mover. Mas no dia seguinte, cavalgou até a vila e, um por um, olhou nos olhos daqueles que sabiam do insulto e se calaram. Não precisou levantar a voz. A presença dele, firme e imponente, dizia tudo. Essa mulher é minha família, e esse menino é meu filho. Quem desrespeitar qualquer um dos dois, está desrespeitando a mim. E isso tem preço. Aos poucos os insultos diminuíram, mas a ameaça, silenciosa, ainda pairava. Então, numa noite abafada de domingo, tudo explodiu. Era por volta das 2 da manhã quando a fumaça invadiu a casa. O cheiro forte de madeira em brasa despertou Clara, que correu até o quarto de Davi e o encontrou tossindo, assustado. Gritou por Horácio, que já vinha do corredor.
O fogo começava a tomar a cozinha. Em segundos, ele agarrou uma manta, cobriu Clara e o menino e os empurrou para fora da casa. Os empregados acordaram aos berros. Baldes foram enfileirados. Tentaram conter as chamas com água do poço, mas era tarde demais. O fogo se espalhava rápido demais. Parecia coisa armada, planejada. Horas depois, o dia amanheceu com a casa grande reduzida a escombros. A vila inteira soube. Muitos se calaram, outros lamentaram, em silêncio. Mas havia quem dissesse que aquilo era castigo, justiça divina, resultado de se desafiar a ordem natural das coisas. Clara e Davi ficaram hospedados na casa de um dos empregados. Horácio, ao lado deles, não dizia nada. Seus olhos, vermelhos da fumaça e da raiva, varriam a paisagem como de um animal ferido, pronto para atacar. Eles cruzaram. A linha, disse enfim. Agora vai ter volta. E naquele instante, algo dentro de Horácio mudou. O homem que antes agia apenas para proteger, agora começava a se mover por vingança. O tempo passou, e com ele, o peso da verdade crescia como uma sombra no coração de Jurema. A fazenda prosperava, e com o nascimento de Marcos, os boatos que antes rondavam a propriedade foram aos poucos silenciados pelos olhos brilhantes do viúvo, que agora sorria como nunca antes. Era como se o bebê tivesse se tornado a cura de uma dor antiga, a esperança em carne e osso que Deus havia mandado para preencher o vazio da perda. Mas dentro de Jurema, o tormento não se calava. Ela via em Marcos o reflexo de uma vida que tentou apagar, um passado que se recusava a morrer. Cada vez que João a abraçava com gratidão ou lhe entregava uma flor arrancada no campo, ela sentia que estava pisando em areia movediça. Aquela mentira, por mais bem intencionada que tivesse sido no início, agora crescia como uma maldição silenciosa. Marcos era um menino doce, curioso, inteligente. João se derretia por ele. Passava as tardes ensinando o garoto a andar a cavalo, a distinguir o cheiro da chuva que se aproximava, a colher o café no ponto certo. O menino chamava o fazendeiro de pai, com a naturalidade de quem o reconhecia como tal, e João se entregava àquele amor com a alma inteira. Mas não era só Jurema que carregava dúvidas. Gerson, o vaqueiro mais antigo da fazenda, observava, tudo com olhos atentos. Nunca confiara totalmente na moça. Sabia que João tinha o coração bom demais e que no luto qualquer bondade vira atalho para o engano. Gerson jamais comentou nada diretamente com o patrão, mas em suas conversas com Dona Nenzinha, a cozinheira da casa, deixava escapar desconfianças em forma de resmungos e silêncios longos. Não é da minha conta, mas tem coisa aí que fede, murmurava entre um café e outro. Nenzinha, por lealdade ao patrão, evitava alimentar as conversas, mas também via as olhadas aflitas de Jurema quando o assunto pai surgia. E via mais. Via a forma como ela fugia do espelho, como às vezes saía de madrugada para chorar no galpão vazio, achando que ninguém a escutava. A inquietação de Gerson tomou forma concreta quando ele, numa ida à cidade, ouviu algo inesperado. Estava no armazém comprando ferragens quando um homem sujo de poeira, com olhar perdido e voz rouca de pinga, comentou em tom alto: "Aquela lá, aquela mulher do fazendeiro. Eu sei bem quem é, e sei bem o que ela fez. Aquela barriga aí não é dele não, é de um sujeito que largou ela no mato." Gerson não reagiu de imediato, apenas ficou parado, fingindo arrumar a sela que havia comprado, mas cada palavra entrava como espinho. Na volta, o vaqueiro ficou em silêncio, ruminando. Se aquilo fosse verdade, como contar ao patrão sem destruí-lo? Enquanto isso, Jurema vivia entre o céu e o inferno. A convivência com João era doce e ela tinha aprendido a amar aquele homem de verdade, mesmo que de um jeito torto, cheio de culpa. Às vezes, pensava em contar tudo, mas temia que ele a expulsasse, tirasse Marcos de seus braços, ou, pior, sofresse uma recaída.
pois o viúvo ainda tomava remédios para a ansiedade e depressão que havia começado a usar após a morte da primeira esposa. Em uma tarde nublada, João apareceu com uma caixinha de veludo e se ajoelhou na varanda. Pediu Jurema em casamento com um sorriso nervoso e apaixonado. Não porque você me deu um filho, mas porque você me deu paz, e eu quero viver o resto dos meus dias com você ao meu lado. Jurema não conseguiu falar. Apenas chorou e balançou a cabeça em sinal de sim. A emoção era verdadeira, mas por dentro o desespero crescia. Agora a mentira ganhava um novo peso. Seria selada em aliança, em papel, diante de Deus. No dia seguinte, Gerson não aguentou. Bateu à porta do patrão, chapéu na mão, e pediu para conversar. Patrão, me perdoe, mas preciso lhe dizer uma coisa. Eu ouvi uns negócios na cidade e acho que o senhor tem o direito de saber. João, que ainda vestia o pijama de linho branco, sentou-se e escutou em silêncio cada palavra do vaqueiro. O sangue lhe deixou o rosto. Não gritou, não reagiu. Apenas pediu para ficar sozinho. Nas horas seguintes, ninguém viu o fazendeiro. A casa ficou silenciosa como um velório. Quando anoiteceu, ele surgiu na cozinha e, com uma calma que assustava, pediu a Nenzinha que preparasse o jantar favorito de Jurema. Galinha caipira com pirão. Sentaram-se à mesa como de costume, mas havia uma tensão no ar. João falava pouco, fitava a moça com um olhar que misturava ternura e análise. Jurema, ele disse, cortando a carne com calma. Se um dia você mentisse para mim, você me contaria? Mesmo que isso me destruísse? Ela engoliu seco, ficou pálida. Não sabia o que responder. E foi nesse momento que soube que ele já sabia. João continuou comendo, como se tivesse feito uma pergunta qualquer. Mas os olhos dela se encheram de lágrimas, e antes mesmo que ela abrisse a boca, ele completou. Eu te amei com verdade, e amo aquele menino como se fosse meu, mas se você quiser que eu continue, preciso da sua. Naquela noite, Jurema confessou tudo. A dor, a fuga, o desespero, a venda forçada, o medo. Contou sobre o pai da criança, que a abandonou assim que soube da gravidez. Contou como foi parar naquele leilão, e como o amor dele foi a única coisa que impediu que ela se matasse. João ouviu tudo sem interromper. Depois levantou-se, pegou o chapéu e saiu. Na madrugada voltou bêbado. Sentou-se na beira da cama, olhou para ela e disse: Eu não sou burro, Jurema. Eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Mas precisei fingir para me salvar também. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Eu não sei o que fazer com isso agora, murmurou. No dia seguinte, João saiu de casa sem dizer onde ia. Ficou 2 dias fora. Jurema entrou em pânico. Pensou que ele voltaria com a decisão de expulsá-la, ou pior, que sumiria do mapa e a deixaria sozinha com Marcos. Mas no 3º dia, ele voltou com os olhos vermelhos e a barba por fazer. Trazia nas mãos 2 envelopes. Um é a certidão do Marcos. Mudei o nome do pai. Agora sou eu. O outro é um papel de doação. Metade da fazenda está no seu nome. Se você quiser ir embora, pode ir com dignidade. Mas se quiser ficar, vai ser como minha mulher de verdade. Ela caiu de joelhos, soluçando. Nunca tinha visto tanta grandeza em um gesto. Não era só perdão, era amor. Amor sem barganha. Amor que reconhece a dor do outro e ainda assim escolhe ficar. E ele a abraçou como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Mas os olhos de Gerson, que observava tudo da porteira, não estavam tranquilos. Ele sabia que o maior inimigo agora não era a mentira. Era o que viria depois. O julgamento dos outros, a inveja, os cochichos. A paz, naquela terra, nunca durava muito. E ali, naquele reencontro, entre o perdão e a culpa, uma nova batalha silenciosa começava. Nos dias que se seguiram, o fazendeiro Cláudio acordava com o coração mais pesado do que nunca. Seus passos pela casa de madeira rangente pareciam ecoar suas dúvidas internas. E o silêncio que antes era seu refúgio, agora soava como um julgamento. Maria,
ainda se recuperando do parto, notava seu distanciamento. Ele evitava encará-la por tempo demais, como se temesse ver nos olhos dela uma verdade que ele não sabia nomear. Maria, por sua vez, percebia cada mudança em Cláudio. O modo como ele segurava o bebê agora era mais hesitante, como se procurasse por traços seus que não encontrava. Aquilo doía nela mais do que qualquer dor de parto. E mesmo sem saber ainda o motivo da mudança dele, sentia que algo os separava. Aos poucos, começaram os cochichos. A comadre da vila, que sempre foi boa de vista e pior de boca, começou a comentar que o menino era muito moreninho para ser neto de português. Outros sugeriam que o bebê lembrava um antigo peão da fazenda, desaparecido meses antes do casamento de Cláudio com Maria. As palavras maliciosas circulavam como veneno em água limpa, infiltrando-se por todos os cantos da região. Cláudio ouviu um dos boatos numa ida ao armazém. Um velho conhecido comentou casualmente, com um sorriso torto nos lábios: "Teu filho parece com aquele rapaz que capinava perto do brejo, tio Jonas. Lembra dele?" Cláudio gelou. Voltou para casa com o sangue fervendo, não por ciúmes, mas por um sentimento mais profundo, o de ter sido feito de tolo. Chegou em casa e, sem pensar, encarou Maria com olhos aflitos. Ela entendeu de imediato. As mãos começaram a tremer e o corpo vacilou. Sentou-se enquanto ele perguntava, com a voz rouca e contida: "Esse menino é meu mesmo?" Maria chorou sem responder, e naquele silêncio ele teve sua resposta. Não gritou, não quebrou nada. Apenas saiu da sala e foi para o curral, onde ficou por horas. Pensou em ir, embora pensou em expulsá-la. Pensou em tantas coisas que o coração dele não permitia realizar, porque no fundo ele sabia que amava aquele menino, mesmo que não fosse seu de sangue. Naquela noite não voltou para a cama. Dormiu na rede do alpendre, sob o céu estrelado, escutando os grilos e sentindo o cheiro de terra molhada. Pensava na mulher, no bebê, no passado que Maria carregava e que ele nunca ousou perguntar. Agora, entendia que aquele silêncio dela tinha nome, tinha rosto e tinha um filho. No dia seguinte, antes que o galo cantasse, Maria o chamou na cozinha. Ela estava pálida, mas firme. Disse tudo. Contou sobre Jonas, um peão que a consolou nas noites frias antes de conhecer Cláudio. Um homem bom, mas pobre, que prometeu mundos que não podia dar. Quando Maria soube que estava grávida, Jonas já havia sumido, talvez fugido da responsabilidade, talvez levado por algum mandante que soube do envolvimento dele com a mulher recém-comprada pelo fazendeiro. Maria disse que nunca mentiu, apenas calou, e que amava Cláudio, não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Cláudio ouviu tudo calado, sem interromper. Quando ela terminou, ele soltou um suspiro longo, como se esvaziasse um fardo de anos. Disse que precisava de tempo, não prometeu nada, apenas saiu pela porta da frente e montou no cavalo. Passou o dia fora, cavalgou por terras secas, por córregos rasos, por matas silenciosas. Só voltou quando o sol se punha. Entrou na casa. Viu Maria dando de mamar ao bebê, e algo dentro dele amoleceu. Não era seu filho, mas o menino precisava dele. E talvez, pensou Cláudio, aquele menino fosse a oportunidade de ser pai, mesmo que a vida tivesse escolhido um caminho torto para isso. Na semana seguinte, começaram as visitas de Dona Rita, uma das parteiras mais antigas da região. Ela era conhecida não só por trazer crianças ao mundo, mas também por sua sabedoria ancestral. Numa tarde, enquanto ajudava Maria com as faixas do bebê, ela olhou para Cláudio e disse: "Homem de terra também pode ser homem de coração. Nem todo sangue que corre é o que nos faz pai. Às vezes, é o que fica." As palavras ficaram na cabeça dele. Repetiam-se em suas noites insones, mais fortes que qualquer boato da vila. E foi num desses silêncios que ele entendeu. Maria não o enganou por maldade. Ela só queria sobreviver. E ele, Cláudio,
também precisava sobreviver ao orgulho ferido, às expectativas frustradas e à chance de construir uma nova história com aquelas duas vidas sob seu teto. Foi quando decidiu reconstruir a casa, literalmente. Começou a reformar os cômodos, mandou ampliar o galpão dos fundos, trocou as telhas quebradas. Disse que faria um quarto novo para o menino com as próprias mãos. E assim o fez. Entre marteladas e pregos, foi reconstruindo também o vínculo com Maria, com o bebê e com ele mesmo. As vizinhas, que antes cochichavam, agora se calavam, porque mesmo sem dizer nada, era visível a transformação na casa dos dois. O velho casarão, antes sombrio, agora tinha flores nas janelas, brinquedos esparramados no quintal e risos que atravessavam o cercado. Mas a paz que começava a florescer ali ainda seria testada. Um dia, enquanto Maria pendurava roupas no varal, um vulto surgiu entre as árvores. Um homem, magro, suado, com a barba por fazer, se aproximava com passos lentos. Maria estremeceu, reconheceu aquele andar. Era Jonas, o peão perdido, o pai do menino. Ele parou do lado de fora, observando a casa, como quem não tem certeza se deveria estar ali. Maria correu para dentro, avisou Cláudio. O fazendeiro saiu com as mãos limpas de terra e o olhar endurecido. Os dois homens se encararam como fantasmas de um passado que insistia em não morrer. Jonas baixou a cabeça, pediu desculpas. Disse que tinha sido covarde, que tinha fugido com medo, que nunca esqueceu Maria, nem o filho. Disse que estava disposto a reconhecer a criança, se ainda fosse possível. Cláudio o ouviu, mas não disse nada de imediato. Mandou que esperasse. Voltou para dentro, fechou a porta e, no silêncio da casa, olhou nos olhos de Maria. Ela tremia. Naquela noite, não houve sono, só conversa. Verdades colocadas à mesa. Maria admitia que ainda sentia um tipo de gratidão por Jonas, mas que não havia mais amor. Cláudio queria entender se a chegada do antigo peão mudaria tudo. Na manhã seguinte, a decisão veio. E mudaria o destino de todos. As palavras de Josefa ficaram ecoando nos pensamentos de Pedro. Ele montou no cavalo e saiu em disparada pela estrada de terra, sentindo o vento bater no rosto, tentando afastar o nó que se formava em sua garganta. Na fazenda, a paisagem era a mesma. As árvores, os bois pastando, os vaqueiros trabalhando, mas para ele tudo havia mudado. O que antes era paz, agora era desconfiança. O que era família, agora parecia ruir. Chegou na varanda da casa principal, desmontou com firmeza e entrou sem dizer uma só palavra. Chamou Joana, que apareceu com o rosto aflito, já sentindo o peso que vinha do olhar do marido. A gente precisa conversar, disse ele com a voz seca. Joana não teve coragem de mentir. Os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de ele continuar. Pedro respirou fundo, andou de um lado para o outro na sala e, por fim, encarou-a de frente. Me diz com todas as palavras, esse menino é meu? Ela hesitou. O silêncio, mais do que qualquer palavra, foi a resposta que ele temia. Pedro sentiu como se levasse um soco no estômago. Se afastou, sentou-se numa cadeira de palha e ficou ali, com as mãos nos joelhos, encarando o chão. Quem é o pai? Perguntou, quase num sussurro. Não sei, ela disse soluçando. Eu estava perdida, Pedro. Quando você me encontrou, eu já estava com a alma despedaçada. Não quis mentir para te enganar. Eu só não sabia como dizer. Ele fechou os olhos, balançando a cabeça. O silêncio entre eles durou minutos inteiros. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons laranja e vermelhos, como se até a natureza lamentasse aquele momento. Pedro se levantou. Caminhou até o berço onde o pequeno dormia, sereno, sem saber de nada. Tocou levemente a coberta. O menino era inocente. O que quer que tivesse acontecido antes, ele não tinha culpa. E ali, pela primeira vez, desde que tudo veio à tona, Pedro sentiu uma lágrima escorrer.
Não é seu sangue, Pedro, mas é seu filho. Ele só conhece você como pai, disse. Joana, aproximando-se. Você foi tudo o que ele teve. Pedro assentiu, ainda sem encará-la. Saiu da sala e foi para o curral, onde os bois ruminavam com tranquilidade, alheios ao caos dentro da casa. Ficou ali por horas, em silêncio, observando os animais, revendo tudo o que tinha vivido com Joana desde o dia que a comprou naquele leilão. Lembrou-se do olhar dela, da forma como tremia, da barriga já aparecendo. Lembrou-se de quando ela perdeu o medo, aos poucos, e passou a sorrir. Da primeira vez que o menino disse papai, de quando ele o pegou nos braços, ainda recém-nascido, sentindo-se pai pela primeira vez. Aquilo não era ilusão, era amor. E amor às vezes não precisava de sangue. Naquela noite, Pedro não dormiu. Caminhou pela fazenda, viu o campo coberto de neblina, escutou o canto de um sabiá solitário. Quando o galo cantou, ele voltou para casa com uma decisão. Sentou-se com Joana à mesa do café e, sem dizer nada, segurou a mão dela. Eu não comprei você, disse. Eu te salvei. Mas agora entendo que quem foi salvo fui eu. Ela chorou, apertando os dedos dele com força. Esse menino é meu, não por sangue, mas por escolha. Os dias seguintes foram de silêncio entre os dois, mas era um silêncio diferente. Não de raiva, mas de adaptação. Pedro estava tentando reaprender o que significava ser pai, ser marido, ser homem diante da verdade. Joana fazia de tudo para mostrar que estava ali por amor, que queria construir algo verdadeiro. E o menino, sem saber de nada, seguia crescendo com os olhos atentos e sorriso fácil. Foi numa tarde chuvosa que Pedro decidiu contar tudo a José, seu irmão. O homem escutou em silêncio, coçou o queixo e deu um leve sorriso no fim. Tu é mais homem agora do que antes, Pedro, porque amar mesmo depois da verdade, isso é coragem. Pedro agradeceu e pela primeira vez se sentiu em paz. Mas a paz não duraria. No fim do mês, um homem apareceu na porteira da fazenda. Sujo, com roupas rasgadas, um chapéu desbotado e o olhar perdido. Dizia-se andarilho, buscava comida, talvez trabalho. Pedro estava na varanda e, ao ouvir a voz, sentiu um calafrio na espinha. Havia algo familiar naquele tom rouco, na postura desconfiada. Joana saiu, viu o forasteiro e empalideceu. É ele, sussurrou com os olhos arregalados. Pedro não entendeu de imediato. Mas quando o homem levantou o rosto, os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Era o pai da criança, aquele que a havia engravidado. Aquele que sumiu sem dar notícia, sem assumir, sem cuidar. Pedro sentiu o chão fugir dos pés. O homem, sem perceber o turbilhão que causava, estendeu a mão em pedido de pão. Mas não era fome que trazia, era destino. Um acerto que a vida havia guardado para aquele momento. Joana tentou recuar, mas o passado a puxava com força. Pedro, de pé na varanda, encarava os dois. O mundo girava devagar. Cada segundo parecia eterno. E então o homem falou. Eu vim ver meu filho. A viagem até a capital tinha sido cansativa. Elias, um homem acostumado com a poeira da fazenda e o silêncio das manhãs no campo, se via agora imerso num mundo de ruídos, máquinas, fumaça e pressa. Tudo parecia um tanto estranho para alguém que havia passado os últimos anos distante da cidade grande. Mas não havia escolha. Ele precisava entender, com urgência, de onde vinha aquele estranho que dizia ser o pai do menino que ele criava com tanto amor. Na delegacia, o investigador responsável pelo caso trouxe alguns papéis, evidências recolhidas e o depoimento do tal Mateus. As informações batiam com o que já tinham ouvido. O homem era realmente o pai biológico da criança. A mãe, Isadora, havia desaparecido quando ainda estava grávida, e ele passou anos procurando, sem nunca saber o paradeiro dela. Segundo o delegado, Mateus não queria tomar o menino, só queria conhecê-lo. Elias não sabia se acreditava. Seu instinto protetor, construído em tantas noites velando o sono do garoto,
Dizia para manter distância, mas havia algo no olhar do homem, uma dor verdadeira. Mesmo relutante, Elias aceitou que um encontro fosse organizado, supervisionado, é claro. O garoto seria levado até uma praça pública acompanhado por ele, e ali apenas conversariam, sem tocar, sem contar a verdade de imediato. Mateus aceitou todas as condições. O fazendeiro voltou para o interior com o coração apertado. Como explicar a uma criança que talvez seu sangue estivesse sentado em outra cadeira, com outro nome? Enquanto isso, Isadora continuava mergulhada em suas próprias dores. Estava mais magra, os olhos fundos de tanto chorar em silêncio. Sentia-se fraca, como se seu corpo estivesse em constante guerra com o que restava de sua vontade de viver. Desde que revelara a verdade a Elias, ele nunca mais a olhou com o mesmo calor. Ainda era gentil, sim, mas a distância entre eles se alargava a cada dia, como se a confissão tivesse arrancado um pedaço do elo que os unia. Ela via no filho sua única âncora, e mesmo assim, o medo de perdê-lo agora para um homem que ela jurava ter esquecido, a corroía. Quando o dia do encontro chegou, ela quase desmaiou. Preferiu não ir. Assistiu da janela da casa, com os olhos marejados, a caminhonete de Elias sumindo na estrada de terra, levando o pequeno Gabriel no banco de trás. O menino, feliz da vida com a promessa de sorvete na cidade, nem imaginava o que o esperava. A praça estava cheia, como sempre. Crianças correndo, vendedores de pipoca gritando, mães sentadas em bancos de concreto observando o tempo passar. Elias chegou cedo. Escolheu uma sombra tranquila, próxima de um coreto. Gabriel brincava com uma bolinha no chão quando Mateus se aproximou. Era estranho ver os dois lado a lado. Pareciam semelhantes. Elias notou o contorno do queixo, o jeito de franzir a testa. O sangue não mentia, e isso doeu. Mateus se sentou, a poucos passos. Com cuidado, puxou conversa. Falou de desenhos animados, de cachorros, de bolos de chocolate. Gabriel, curioso e sempre aberto, respondeu com simpatia. Elias observava, tenso, como se qualquer palavra pudesse significar o fim de tudo. Mas o encontro foi tranquilo e breve. Depois de meia hora, Elias agradeceu e foi embora. No caminho de volta, o menino perguntou: "Pai, quem era aquele moço?" Elias sorriu e respondeu: "Alguém que te achou muito esperto." Nos dias que se seguiram, Mateus enviou cartas. Não queria a guarda, dizia. Só desejava manter contato. Talvez uma visita a cada 2 meses, um telefonema no aniversário, nada mais. Elias ponderou. Conversou com advogados. Perguntou ao coração. Era um homem de palavra, mas também sabia que a vida não era feita apenas de promessas, era feita de decisões. No fundo, queria proteger o filho, mas também sabia que Gabriel tinha o direito de conhecer sua história. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Mateus desapareceu. Sumiu de uma hora para outra, sem deixar rastros. A polícia tentou contato. Os advogados estranharam, nada, silêncio absoluto. Elias se perguntava se era medo ou se o homem tinha simplesmente desistido. Só depois de semanas é que uma carta chegou, escrita à mão, com caligrafia trêmula. Dizia apenas: "Ele é mais feliz com vocês. Não quero causar mais dor, perdoem-me, eu fui embora de novo. E desta vez, para sempre." Elias leu a carta diversas vezes. Algo naquela despedida parecia definitiva, como se Mateus estivesse se despedindo do mundo, não apenas do filho. Tentou localizar o remetente, mas a carta vinha de uma agência dos Correios, sem endereço fixo. Isadora, ao saber da mensagem, desabou. Sentiu-se responsável, como se sua fuga tivesse condenado o homem à solidão. A vida na fazenda seguiu, mais silenciosa, mais reflexiva. O menino crescia rápido, era esperto, curioso, e chamava Elias de pai com tanto amor que era impossível não esquecer o passado. Mas dentro do fazendeiro havia uma nova angústia.
E se um dia Gabriel descobrisse a verdade? E se ele mesmo começasse a questionar? Já estava maiorzinho, começava a notar semelhanças, diferenças, rostos e histórias. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou de novo. Isadora sentia dores intensas. Desde o parto, nunca havia se sentido totalmente recuperada. Mas agora, os sintomas eram mais graves. Febre, tontura, uma dor aguda no abdômen. Elias levou-a às pressas para o hospital da cidade. Ficou horas na recepção, sem notícias. Quando o médico apareceu, o semblante era sombrio. Ela tinha um problema grave, um cisto que cresceu e estourou. A infecção era séria, precisava de cirurgia urgente. E mesmo assim, o risco era alto. Elias sentiu o chão escapar. Olhou para o lado e viu Gabriel dormindo em uma cadeira, alheio ao caos. Pensou em tudo o que haviam vivido, no dia que a comprou num leilão como quem compra gado, no jeito que ela olhou para ele com desprezo e medo, nas primeiras palavras, nos silêncios, nas noites compartilhadas. Pensou na dor que ela carregava, no arrependimento, nas tentativas de recomeçar. Agora poderia perdê-la. Passou a madrugada no hospital, sentado, rezando. Pela primeira vez em muitos anos, pediu a Deus que não tirasse dela a chance de ser feliz. Quando o sol surgiu no horizonte, trazendo uma tímida luz alaranjada pela janela da recepção, o médico voltou. Dessa vez, com outro olhar. Ela tinha sobrevivido. A recuperação seria lenta, mas estava viva. Elias chorou. Chorou como uma criança. Um choro que misturava alívio, culpa, amor, saudade e esperança. Quando Isadora acordou, ainda fraca, ele segurou sua mão e disse algo que não dizia há muito tempo. Você ainda é minha mulher, e sempre será se quiser. Ela sorriu. Um sorriso apagado, mas sincero. O primeiro em muito tempo. E naquela manhã, entre as paredes frias de um hospital, um novo recomeço começou a se desenhar. O corpo de Elias foi enterrado sob uma grande árvore de copa, frondosa, na beira da fazenda, onde ele costumava se sentar com o pequeno Miguel no colo, observando o pôr do sol enquanto contava histórias do passado. O povo da redondeza veio prestar respeito, e até mesmo aqueles que um dia o haviam julgado severamente, agora choravam por ele. A morte de Elias foi sentida não apenas pela família que formara, mas por toda uma comunidade que, mesmo sem admitir, havia aprendido a admirar sua trajetória de redenção. Mas para Clara, a vida parecia ter parado. Ela se tornou uma sombra do que foi. Cuidava de Miguel com devoção silenciosa, mas havia em seus olhos uma tristeza permanente, como se parte dela tivesse sido enterrada junto ao homem que lhe estendeu a mão no momento em que mais precisou. A memória de Elias era constante, na cadeira vazia na varanda, no aroma de café pela manhã, nos silêncios que se espalhavam pela casa grande. Miguel crescia com os traços do pai que o criou, mesmo sem o sangue que o ligasse a ele. Era justo e protetor, como Elias havia sido. Um dia, ao vasculhar as coisas do avô, encontrou cartas guardadas, todas escritas por Elias, mas nunca enviadas. Eram dirigidas a ele, Miguel, e cada uma trazia reflexões, conselhos, confissões de um homem que soube amar, mesmo com as marcas da dor que carregava. Naquelas cartas, Elias falava do medo que teve ao descobrir que Clara estava grávida de outro homem, do impulso que quase o levou a rejeitá-la, e da decisão consciente de amar, mesmo sem garantias, mesmo sem segurança. Amor de verdade, dizia uma das cartas, não é aquele que vem fácil, mas o que se escolhe todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro diz que é tolice. Miguel leu cada palavra com os olhos marejados, sentindo o peso da herança que recebera. Não de terras ou gado, mas de caráter. Com o passar dos anos, Clara decidiu abrir a fazenda para acolher outras mulheres que, como ela um dia, haviam sido tratadas como mercadoria. Ergueu uma espécie de casa, de passagem,
onde mulheres grávidas ou em situação de risco podiam encontrar abrigo, trabalho e dignidade. O nome do lugar era simples, mas carregado de significado: Refúgio Elias. E ali, naquela terra onde um dia ela foi comprada, agora outras mulheres eram libertadas. Miguel cresceu entre essas mulheres fortes, escutando suas histórias, suas dores, suas vitórias. Se tornou médico especializado em obstetrícia e nunca deixou de retornar ao refúgio, onde atendia voluntariamente. Clara, já mais velha, observava o filho com um orgulho sereno. Sabia que, embora o sangue dele não fosse de Elias, a essência era impossível negar. Um dia, sentada na varanda, Clara contou a Miguel toda a verdade, sobre seu passado, sobre o leilão, sobre o pai verdadeiro dele. Contou com calma, sem lágrimas, como se estivesse finalmente tirando um peso do peito. Miguel ouviu em silêncio e, ao final, apenas segurou a mão da mãe, dizendo: "Eu sou filho do homem que me ensinou o que é ser homem. O resto não importa." Naquele instante, Clara sentiu que tudo havia valido a pena. A dor, a vergonha, a humilhação, o medo, tudo culminou naquele momento de amor sincero e reconhecimento. Era como se Elias ainda estivesse ali, através do filho que criara com tanto empenho, mesmo sem ter obrigação alguma. Os anos passaram, e a história de Elias, Clara e Miguel se tornou conhecida por muitos. Era contada nas feiras, nas rodas de conversa, até em rádios locais, mas ninguém nunca contou como um escândalo. Era narrada como uma fábula da vida real, daquelas que deixam um gosto agridoce na boca e que ensinam mais que muitos livros. Uma história de redenção, coragem e escolhas. Clara morreu com o coração em paz. Deixou uma carta ao filho, pedindo que jamais esquecesse de onde vieram e de como o amor é, muitas vezes, mais forte do que a verdade crua. Miguel seguiu com o refúgio, casou-se com uma das enfermeiras voluntárias e teve 2 filhas, que ouviram desde cedo a história do avô que foi mais pai do que muitos pais de sangue por aí. No túmulo de Elias, um epitáfio simples foi gravado por Miguel, já adulto, com suas próprias mãos. "Aqui jaz um homem que soube amar como poucos, não pelo que o sangue dizia, mas pelo que o coração escolheu." E ao lado, Clara foi sepultada, com uma inscrição igualmente tocante. Ela sobreviveu ao inferno e construiu um paraíso para outras. A fazenda nunca mais foi apenas uma fazenda. Tornou-se um símbolo de resistência, de compaixão e de mudança. Por ali passaram centenas de mulheres, todas com suas próprias dores, todas acolhidas com respeito. E a cada nova criança nascida ali, parecia que uma parte de Elias e Clara renascia também, em forma de esperança. Assim terminou aquela história. Não com um final feliz de conto de fadas, mas com um fim real, vivido com intensidade, com cicatrizes e superações. Um fim que, de certa forma, era também um começo, porque o amor que Elias teve por Clara e por Miguel atravessou a morte e permaneceu. Não havia mais silêncio na varanda da casa grande. Havia vida, risos e o som dos passos de muitas mulheres que, por causa daquela história, puderam andar de cabeça erguida outra vez.